e impulsionam os negócios. Essa é a energia da Bahia Gás. A Companhia de Gás da Bahia é a maior distribuidora de gás natural canalizado do Norte e Nordeste e uma das maiores do país. Com o governo do estado e a Mitsui Gás e Energia do Brasil como acionistas, a Bahia Gás está ajudando a transformar a Bahia. Por onde o gás natural passa, ele fortalece a economia e facilita o dia a dia das pessoas. É assim na indústria, no comércio, nas casas e nos veículos que utilizam essa energia mais limpa e eficiente. E para oferecer ainda mais benefícios aos seus clientes, a Bahia Gás está sempre um passo à frente. Diversificou seus supridores e passou a usar fontes alternativas, garantindo mais competitividade. É inovação com foco na qualidade dos serviços, segurança e responsabilidade socioambiental. Compromissos da Bahia Gás e de quem faz essa história acontecer com ética, respeito às pessoas e à diversidade. É assim que a Bahia Gás renova suas energias e segue conquistando novos horizontes, apontando para um futuro cada vez mais sustentável e melhor para a Bahia e para os baianos. Somos a Bahia Gás. Boa tarde, pessoal. Seguimos aqui no Mesa ao Vivo Bahia, no mercado do Rio Vermelho, mostrando o que de melhor a Bahia tem, o que melhor o Brasil tem na sua gastronomia. E eu tenho a honra e o prazer de chamar agora aqui uma dupla fantástica, que faz um trabalho... Acho que ela botou... que faz um trabalho incrível de resgate e de trabalho ancestral, na cozinha ancestral. Elas basicamente conseguem traduzir a gastronomia delas como chefes que são, com a sua identidade, elas são afrochefes, e fazem esse resgate da comida de raiz, da comida ancestral, da comida que de fato faz com que a gente constrói a nossa identidade, é fundamental para a gastronomia brasileira. Então, com muito prazer, eu quero uma grande salva de palmas para que vocês chamem, para que a gente chame ao palco a Bianca Oliveira, da Casa do Dendê, de Aracaju, no Sergipe, e a Manu Bombom, que é personal chefe e cozinha afro-brasileira de Salvador. Então, duas afrochefes incríveis, lindas aqui no nosso palco. Sucesso, pessoal. É de vocês. Muito obrigada. Boa tarde, gente. Eu sou a afrochefe Bianca Oliveira. Eu sou proprietária da Casa do Dendê Aracaju. No meu restaurante eu faço o resgate da culinária ancestral oriunda de terreiro. E então eu quero colocar essa gastronomia também em um outro patamar, desmistificar a culinária oriunda de terreiro, a comida que vem de terreiro. Uma coisa é comida de santo, outra coisa é comida para santo. Então, eu acho que está na hora, a gente está na Bahia. A Bahia é a terra de todos os santos. Então, está na hora da gente fazer o quê? Trabalhar e trazer eles para cá. A nossa aula, o nome da nossa aula, Inhame e Aipim, Raízes Ancestrais, que tem tudo a ver com a nossa culinária, porque a nossa culinária ela vem de raiz, nossos passos vêm de longe, e a gente está aqui só para dar continuidade, para abrir caminhos e para fazer nosso trabalho da melhor forma. Olá, gente, boa tarde. Eu me chamo Manuela Gomes,
mais conhecida como Chefe Mano Bombom. Era um apelido pessoal que acabou se tornando público, que acabou pegando na minha rede social, é assim que está meu nome, e as pessoas começaram a me chamar dessa forma. Eu sou soteropolitana, sou daqui de Salvador, atualmente resido em Camaçari, região metropolitana. Sou chefe de cozinha da culinária afro-brasileira. Oi? E eu trabalho como personal chefe, faço aula cozinha ao vivo, aulas shows. E a proposta hoje de fazer essa aula junto com a chefe Bianca tem muito a dizer, tem uma proposta interessante que é valorizar os ingredientes simples da nossa região. Eu vou fazer um prato doce, que é um bolo de aipim, que é uma receita de família que eu aprimorei e vale muito a pena vocês prestarem atenção e se quiserem copiar a receita. Eu estou muito feliz, agradeço a equipe Mesa pela oportunidade e espero que vocês gostem da nossa aula. Bom, gente, quem vai começar aqui, quem vai abrir os trabalhos dessa aula linda e carregada de axé sou eu. Eu trouxe aqui para vocês hoje um prato lógico, né? Eu trabalho com a culinária oriunda de terreiro e claro que eu trouxe um prato que consagra um dos nossos orixás, que é o Oxum. Eu trouxe o IPT de Oxum, que basicamente é um pirão feito com inhame, tá bom? Então, nesse purê, a base é inhame, está aqui o inhame. Então, ele leva camarão seco defumado, com certeza, cebola, dedo de moça, camarão seco defumado também processado, dendê, lógico, e cebola ralada. A gente começa esse prato cozinhando o inhame. O inhame vai para o cozimento, depois a gente macera, amassa esse inhame para que ele se transforme numa massa parecida com um purê. Em seguida, a gente vai colocar um pouco do azeite de dendê dentro da panela. Esse azeite, ele entra para fazer o refogado da cebola e do camarão seco defumado. Esse prato é um prato que ele traz muita prosperidade e fertilidade. Ele é feito para celebrar. Na verdade, todos os grãos dentro de um terreiro, todos os pratos, eles são feitos para celebrar, porque o alimento sempre reúne a gente, né, com muita força, e a gente sempre está feliz quando a gente está comendo. Então, logo em seguida, o dendê, ele aqueceu, a gente já põe a cebola. Para essa receita eu usei 2 cebolas raladas. E aí a gente faz esse refogado da cebola até ela atingir o ponto que é ficar translúcida. Quando a cebola estiver pronta, eu vou entrar com o camarão seco. Parte do camarão seco defumado dessa receita vai entrar processado, porque ao final a gente vai misturar a massa, preparada à base de inhame, nesse refogado. Tá bom. Ai, gente, uma coisa que eu amo, assim, eu tenho que falar para vocês, é esse cheirinho de dendê subindo, né? Esse cheiro de dendê dá aquele axé, aquela... Bom, a cebola, ó, misturada ao dendê, ela já está aqui douradinha. É um prato muito fácil de fazer, muito rápido também, extremamente saboroso. Eu espero que vocês façam na casa de vocês. Para servir, ele pode ser servido com uma moqueca, ele pode ser servido com arroz branco e uma galinha, um molho, é muito maravilhoso. Agora a cebola já começou aqui a pegar o ponto dela, eu entro com camarão seco defumado. Aqui tem 250 gramas de camarão seco defumado processado. Vou colocar mais um pouco de dendê.
Ó, o camarão seco defumado ele entrou. E aí ele já faz esse refogado legal aqui. Super cheiroso. Nossa, como eu amo dendê. E aí eu preciso esperar esse refogado dar um ponto a mais para a gente poder continuar a receita. Esse prato eu trouxe, eu já falei, né, que eu trabalho com culinária de terreiro. Então, a minha louça eu trouxe, que é um najezinho, onde eu vou servir esse prato, com respeito, lógico, à minha ancestralidade. E folhas de bananeira. A gente usa muito folhas de bananeira. Nossa culinária é uma culinária bastante orgânica. Muitos dos nossos ingredientes são orgânicos, são grãos, raízes. Então, assim, a nossa culinária, desde sempre, foi uma culinária muito orgânica, muito forte e muito potente. Agora, eu vou entrar com a pimentinha vermelha. Essa pimenta vermelha, ela vai dar aroma, é a pimenta dedo de moça, ela não arde, gente, ela só vai dar um aroma muito saboroso e um colorido ao nosso prato. Enquanto esse refogado aqui está ficando no ponto dele, eu vou dar uma macerada aqui a mais. Ó, na nossa culinária, a gente ainda utiliza muito pilão. A gente ainda macera bastante o alimento. Macerar o alimento ainda é uma técnica ancestral, é uma técnica que vem de longe também. Os processadores chegam depois, né, para facilitar a nossa vida. Mas, como eu trabalho com a culinária ancestral, eu gosto muito de fazer tudo manualmente, quando eu posso, que é o caso aqui, dessa aula que vocês espero que reproduzam na casa de vocês. E depois me falam, tá? Como foi, qual foi o resultado. Mexe ali um pouquinho, por favor. Uma dica. Quando vocês cozinharem o inhame, vocês não tiram a água dele, deixa ele submerso até o refogado estiver pronto ou pouco antes de vocês forem preparar essa receita, porque senão ele vai escurecer. E aí vai mudar a aparência do prato na hora de servir. Não muda o sabor, mas muda a aparência, né? E a gente sabe que a comida a gente come primeiro com os olhos, para depois com o paladar. A comida tem essa coisa de ativar nossos sentidos, né? E eu amo isso. Muito obrigada. Pronto, inhame macerado. Tá aqui, ó, nosso inhame. Ele vai... Obrigada, amiga. Ele entra aqui no refogado. Peraí, não vira não, senão cai tudo. Agora a gente vai fazer a mistura. Ó, o inhame já está pegando a cozinha do dendê. Já está ficando amarelinho. Eu nunca coloco o dendê em grande quantidade quando eu estou cozinhando. Eu trago ele para a panela apenas o necessário para refogar o alimento, porque senão ele vai perder as propriedades dele e vai perder um pouco do sabor também. E a comida pode ficar também muito rançosa, aquele sabor de dendê, sabe? Quando a gente come e aí ele fica assim rançando na boca. Então, o dendê, o ideal dele é não aquecer muito. Ó, o nosso IPT já está ganhando forma. Ó como ele está ficando bonito, gente, olha aí. Vou colocar mais um pouco de dendê.
Bom, outra coisa que eu vou falar para vocês. Eu não coloquei sal nessa receita, porque, como todo mundo sabe, o nosso camarão seco defumado já é um camarão que vem salgado. E o processo de apuração do sal no alimento, ele demora um pouco. Então, assim, se a gente coloca o sal onde tem camarão seco defumado, principalmente se ele estiver processado, lá na frente, quando a comida, daqui uns 15 minutos, ele pode apurar cada vez mais esse sal. Então, o ideal é você não adicionar sal quando você está fazendo uma culinária que vem com camarão seco defumado. Nossa massa já está aqui quase pronta. Amiga, você mexe um pouco aqui para mim, por favor? Mexe. Bom, ainda ficaram aqui as pimentinhas e o camarão seco defumado. Isso aqui eu vou usar para o empratamento, bem como o nagé e as folhas de bananeira. Esse prato ele é servido numa folha que eu não sei se vocês já ouviram falar, que chamam de folha de concha. É uma folha que ela vem já no formato de uma conchinha e que a gente usa muito para servir alimento, porque a gente geralmente come o alimento em folhas, de maneira orgânica. Mas, como eu não encontrei essa folha aqui em Salvador, porque ela é difícil mesmo de encontrar, de ter acesso, eu vou usar a folha da bananeira para esse empratamento. Então, eu vou colocar ela aqui dentro do meu nagé, ó. E aqui já está pronto. Tá vendo, gente, como minha receita é uma receita prática, uma receita maravilhosa, que vocês podem fazer em casa, eu tenho certeza que vocês decoraram. Só são 4 ingredientes. Tá aqui ela, prontinha. Tá? Eu agora vou fazer o empratamento dessa receita. Tem uma outra colher? Pode. Amiga, tem uma outra colher, por favor, para fazer o empratamento? Você me ajuda aqui? Pode. Ai, gente, esse prato traduz demais as nossas raízes. É um prato que tem muita força, é um prato de muita sabedoria, é um prato de orixá. E é um prato muito lindo. Tá aqui, ó. Para finalizar esse empratamento, tem um guardanapo. O camarão seco defumado, que eu reservei, ele entra aqui agora, ó. A gente coloca ele em volta do prato. O camarão seco defumado ele é muito forte, né, na culinária ancestral, conhecida também como culinária baiana. Ele é a base para o preparo de muitos dos nossos pratos. Tem que ter camarão seco defumado. E, para deixar ainda mais lindo, a gente vai colocar uma pimenta aqui no meio.
E está pronto o IPT de Oxum. Servido da melhor forma, no melhor lugar e feito especialmente para vocês. Eu espero que vocês reproduzam essa receita. É uma receita que tem história, é uma receita que tem força, é uma receita que tem ancestralidade, é uma receita que tem nosso axé. Agora eu vou passar a bola para minha amiga Manu Bombom, que também está trazendo uma receita ancestral. Né, Bombom? Oi, gente, novamente. Eu quero começar fazendo uma pergunta. Quem aqui gosta de bolo de aipim? Bolo de aipim é um bolo que tradicionalmente a gente consome mais no período junino, no São João, mas nas casas, nos nossos lares, nas padarias, na delicatessen, o ano inteiro tem bolo de aipim, não é isso? Então, essa receita, como eu falei, é uma receita de família que eu aprimorei. Não é exatamente como minha mãe fazia, mas eu desenvolvi uma ficha técnica. E eu queria, antes de começar a receita, falar de alguns detalhes, dar alguns toques. Gostou? O bolo de aipim, diferentemente do bolo de farinha de trigo, que é o bolo que vai fermento químico, Por favor. ele é um bolo que você tem que saber temperar. Não sei se vocês já comeram um bolo de aipim, ele está com aparência bonita, dourado, amarelinho, mas quando você come, às vezes você se decepciona porque falta açúcar, falta um pouco de sal. Manda pra mim no E o aipim, ele suga um pouco dos sabores. Então, quando você experimenta a massa do bolo de aipim cru, ela é uma coisa e depois de assada é outra. Então, a gente tem que se atentar à proporção de ingredientes de açúcar. E, por incrível que pareça, no bolo de aipim, como os outros bolos, vai sal. Para algumas pessoas é estranho não colocar sal. Então, por isso, quando você come, às vezes, um bolo, ele está saboroso, mas você sente que está um pouco enjoativo. E, às vezes, você nem terminou de comer, você sente assim, nossa, o bolo está muito doce. E, às vezes, não é a quantidade de açúcar que está excessiva. É porque o sal, ele é um realçador de sabor. E, num prato doce, ele faz toda a diferença. O bolo fica mais saboroso e menos enjoativo. No bolo de aipim, vai numa proporção maior. Então, quando vocês comem um bolo de aipim, não é porque, às vezes, a pessoa economizou nos ingredientes. Às vezes, ele não foi bem temperado, a proporção de ingredientes não foi adequada, para depois de assado, ele ficar saboroso e ficar aquele bolo gostoso e não ficar enjoativo. Gente, esse bolo, ele tem uma particularidade. Ele foi ralado. Não é aquela massa pronta que normalmente vende nas feiras e nos mercados. Eu ralei esse aipim. É um bolo que tem todo o processo artesanal. Eu prefiro fazer esse processo artesanal porque eu acho que faz parte da essência do bolo de aipim, de você não usar leite de coco industrializado, mas se tiver um de boa qualidade em casa, pode usar. Mas faz toda a diferença. Então, aqui tem 1 quilo de aipim. Ele foi ralado num ralo que a maioria das pessoas tem em casa. Esse ralo aqui, ele fica muito grosseiro. Aquele ralo que a gente rala cenoura, rala legumes em casa, se você fizer aqui, vai ficar muito grosseiro. O bolo pode ficar cru, porque a espessura vai ficar muito grossa. Então, o ideal seria nessa parte aqui mais fininha, ele fica nessa textura aqui. Não sei se dá para vocês verem direitinho. Então, aqui tem 1 quilo de aipim ralado. Vocês me ajudam, por favor? Por favor, colocar os ingredientes para cá. Botar para cá os ingredientes. O leite de coco, 700 ml para essa receita. Não se assustem com a quantidade dos ingredientes, que no final vai fazer todo sentido no sabor e na textura. Tem 700 ml de leite de coco. 100 gramas de manteiga. Eu não estou usando margarina, manteiga. 5 ovos. 350 gramas de coco fresco ralado. Eu não extraí o leite do coco, é o coco aqui in natura. Independente de ter o leite de coco, eu também preciso do coco ralado. 30 gramas de queijo parmesão. E aqui tenho 500 ml de água e 400 gramas de açúcar. Pode ser açúcar demerara, pode ser açúcar cristal refinado. A massa só vai ficar um pouco mais escura se vocês usarem o açúcar demerara, mas não tem problema nenhum. Então, lindo, né? no bol. Eu também. Defumado, então. Uma colher. Tem colher aqui. Eu vou colocar na tigela a manteiga. O sal, 10 gramas de sal. O açúcar, 400 gramas de açúcar.
vou misturar bem a manteiga com o açúcar. 5 ovos, 5. Deixa eu ficar do lado de lá. Gente, pra não o aparecer. bolo de aipim não influencia muito a ordem que você vai colocar os ingredientes. Mas Não, eu não vai começo só sempre não, né? com o método cremoso. Não precisa você se preocupar tanto de diluir o açúcar daquele processo, porque é um bolo que não corre risco de solar, de crescer e depois murchar, não tem nada disso. O foco do bolo de aipim é o sabor, porque a gente não precisa se preocupar com o desenvolvimento dele, porque não vai fermento químico. Então, os ovos, por gentileza, Descartáveis quebrem lá? sempre separado, porque se tiver algum ovo Descartáveis lá? estragado, não vai Pra servir comprometer degustação. toda a receita. Então, aqui tem 5 ovos. Mistura só para ficar homogêneo. Vou colocar 30 gramas de queijo parmesão. Vocês podem achar também estranho de usar sal e ainda queijo parmesão. Confiem que dá certo, não vai ficar salgado. 30 gramas de queijo parmesão. Vou colocar o coco fresco ralado. Apesar de ser um bolo com processo todo artesanal, depois que você faz todo o mise en place, repara todos os ingredientes, o preparo é super rápido. Depois de tudo misturado, vamos para o aipim e tem uma observação. Essa água aqui eu não vou utilizar agora porque tem um processo que eu já fiz. Depois do aipim ralado, todo mundo sabe que o aipim ele tem um amido, que é aquela goma que a gente faz, o beiju, né? Só que o excesso de amido, eu não sei se vocês já comeram bolo de aipim, que embaixo fica aquela parte com a liga, né? Ele fica mole embaixo. Eu não gosto dessa textura, então o que é que eu fiz? Essas 500 ml de água é para depois que você ralar o aipim, você coloca essa 15 ml de água e espreme para tirar todo o excesso todo o excesso não, parte do amido, para o bolo não ficar com essa parte, com essa goma embaixo, que fica mole, e ele vai ficar com a textura toda uniforme. Quando você cortar a fatia do bolo, você vai perceber que ele vai estar com a textura igual do início ao final da fatia. Então, essa água é só para tirar o excesso da goma que eu já tirei. Então, eu já posso colocar aqui na mistura. Daí eu já abandono o fouet e vou usar a espátula. Aí mistura bem, vai ficar homogêneo. Alguém aqui sabe fazer bolo de aipim? Já fez em casa? Tem muita diferença da receita que eu estou passando aqui para a receita que vocês fazem? Coloca queijo parmesão também? Não? Mas aqui você nem percebe que tem queijo parmesão, mas você vai sentir uma diferença, vai sentir o bolo saboroso, mas não dá para perceber que tem queijo. E aí temos aqui 700 ml de leite de coco. Olha que lindo esse leite de coco. Bem concentrado, né? Bem concentrado. Tá lindo. Eu quero. E aí aquele toque especial que faz toda a diferença é o sal, 10 gramas. Como eu conheço a receita e já sei de olho, eu vou colocar aqui uma quantidade equivalente a 10 gramas de sal. Que é o toque, para deixar o bolo mais saboroso. E a forma, uma forma média, retangular ou redonda, já untada com manteiga e farinha de trigo. Conseguiu? Só esses? Só.
Gente, olha que massa linda. O tempo para assar esse bolo é em torno de 1h20, 1h30, dependendo do forno de vocês, a 180, 200 graus, durante 1 hora, e depois vocês podem aumentar o forno para dourar. Só que eu já tenho um bolo assado aqui para apresentar para vocês. Eu fiz uma forma de outro formato. Vou desenformar aqui para vocês verem. O outro prato. O outro prato. Preciso de um prato. Que não é esse, o prato que estava aqui. O outro prato. O prato. Olha o dourado desse bolo, bem caramelizado. Ficou 1h30 assando, fica bem bonito. Eu vou desenformar, vou fatiar para a gente montar um prato bem bonito. Um cafezinho agora caía bem, né? Amiga, você gosta de bolo de aipim? Amo. Eu estou aqui só esperando finalizar para comer. Deixa eu só trazer o prato. Gente, enquanto o outro prato não chega, eu vou iniciar aqui a montagem. Eu fiz uma cocada, que é uma receita também de uma cocada. Não é aquela cocada de puxar, mas é uma cocada de colher. Essa cocada ela tem raspas de laranja. Eu não passei a receita para vocês, porque não faz parte da aula, mas ela vai compor o prato aqui na decoração. Mas não custa nada mostrar o brilho dessa cocada para vocês. Top. Ela tem suco e raspas de laranja. Maravilhoso. Ela tem o quê? Tem suco e as raspas da laranja. Para essa quantidade aqui, eu usei um coco grande, um coco fresco grande. Tá bom. E suco e raspas de uma laranja. Não vai sair. Vocês me ajudam aqui, por favor? Era para fazer isso. Conseguiu? Não. Quer ajuda? O bolo não quer sair. Me ajudem. Conseguiram? Levantar, pronto. Aí. Espera. Pronto. Espera. Saiu? Já foi. Olha que lindo. Demorou, mas saiu. Gente, que coisa mais linda esse prato, amiga. Tô ficando. Eu quero mostrar para vocês a textura Imagina o que sabor. fica esse bolo, gente. Olha a fatia do bolo, ele Uau. parece um bom bocado, por isso a importância de ralar o aipim naquela espessura. Gente, está aqui, essa é a minha receita, bolo de aipim. Vai rolar uma degustação, vocês vão poder provar e sentir o sabor e vão entender toda a explicação, tudo que eu passei para você e os detalhes. Tá bom? Acabei. Ai, gente, muito obrigada. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui com a gente, que ficaram para assistir essa aula tão afetiva com a gente. Uma curiosidade. 100 gramas de manteiga, 100 gramas. Coco fresco, 250 gramas.
1 quilo de aipim. Mais alguma pergunta para a chefe Manu Bombom? Não? Gente, muito obrigada, muito obrigada. Ah, tem pergunta, Bombom? Tem pergunta? A manteiga pode ser com sal, manteiga normal com sal. Não tem problema nenhum. Mais alguma pergunta? A temperatura do forno. Você começa, durante 1 hora, deixa entre 180 a 200 graus, dependendo do seu forno. Depois de 1 hora, nessa temperatura, você pode aumentar para 230 até 250, só para dourar. Vem cá, amiga. Gente, ó, a gente está aqui agora para agradecer esse axé de vocês. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. A gente está começando a nossa carreira, quanto cozinheira, quanto chefes de cozinha, a gente traz com a gente nossas raízes, por isso que o nome da nossa aula, Raízes Ancestrais. Muito obrigada. Prazeres da mesa, muito obrigada. Chefes, chefe Solange Borges, muito obrigada por estar aí. Muito obrigada a todos vocês e axé. Obrigada, gente. Obrigada pela paciência e por assistir a nossa aula. Obrigada, equipe mesa, também, pela oportunidade. E continuem aí para a próxima aula, tá? Tchauzinho. Eu quero saber se alguém tem perguntas. Ah lá, tem uma pergunta. Hoje tem. Tá vendo? Tem pergunta? Vem cá, vem cá. Ai, meu prata. Pode. E aí, gostou? Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Rafael, sou de Aracaju, conterrâneo ali da Bianca. Ah, tá. Minha pergunta é para você, queria saber Oi? como qual a sensação para você, como aracajuana, estar aqui nesse espaço, falando de dessa cultura tão maravilhosa dentro do estado da Bahia, falando sobre comida de terreiro. Tá bom. Muito obrigada pela pergunta. Gente, eu me apresentei, eu esqueci de dizer para vocês, eu sou soteropolitana, eu sou